E nós já dissemos para vocês de que a base para compreender o Apocalipse é o Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 6, por exemplo, no versículos 1 a 3, o profeta Isaías escreveu assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamava uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você vê que imagem linda Isaías está descrevendo? Ele também viu o trono de Deus, e ao redor do trono haviam serafins. Serafins é uma categoria de anjos, e eles possuem 6 asas. Com 2 eles voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, porque eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso, e eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Interessante. Agora João tem uma visão parecida. Ele também vê o trono, só que agora ele tem um outro detalhe. Ele diz que esse trono, ao redor dele, um arco-íris. Um arco-íris semelhante à esmeralda. Você sabe qual é a origem do arco-íris? Quem se lembra? É o sinal que Deus deixou que não destruiria mais a terra através da água, nem isso? Exatamente. O arco-íris, a sua história remonta-se ao livro de Gênesis. E lá no capítulo 9, nós temos a história do dilúvio. E após o dilúvio, Deus disse para o povo, para Noé e os seus 3 filhos, né? Eu vou colocar o meu arco nas nuvens. E todas as vezes que vocês virem o meu arco, esta é uma aliança que eu faço com vocês, de que eu não mais destruirei a terra com água. Interessante. Por que Deus fez essa aliança com o povo? Porque após o dilúvio, as pessoas que povoaram a terra, elas tinham muito medo da chuva. Porque todas as vezes que chovia, e as pessoas pensavam que seria um novo dilúvio. Porque assim havia começado o dilúvio, com uma chuva ininterrupta. Então Deus fez o quê? Ele colocou o seu arco nas nuvens. Então quando começava a chuva e o povo via o arco, eles se lembravam da palavra do Senhor dizendo: não mais destruirei a terra nas águas. E o que é o arco-íris? Não é um fenômeno, uma ilusão de ótica? Você se aproxima e de repente ele desaparece? O arco-íris é uma ilusão, porque é apenas a junção da água com a luz do sol. Tanto é que se você tiver em casa uma torneira e uma mangueira e jogar a água em direção ao sol, à luz do sol, você vai ver refletida na água as cores do arco-íris. Então o arco-íris é a junção da luz com as gotas da água, o prisma da água. Qual é o significado desse arco-íris agora ao redor do trono de Deus? Assim como o arco se une por causa da luz e da água, o Salmo 97 diz de que a justiça e a misericórdia são a base do trono de Deus. Então, assim como você tem a luz e a água, no trono de Deus você tem a justiça e a misericórdia. De fato, Deus é um Deus justo e misericordioso. Ele consegue unir essas duas funções enquanto Ele administra o nosso universo. Um outro detalhe sobre o trono de Deus. Na visão do capítulo 4, há outros detalhes. Nós aprendemos pela história da Bíblia que Satanás tentou usurpar o trono de Deus. E você talvez conheça já a história do surgimento do mal no nosso universo. Mas existem 2 profetas do Antigo Testamento, Isaías e Ezequiel, que descrevem muito bem como o mal começou em nosso universo. Tudo era perfeito no universo criado por Deus, até que o profeta Isaías diz assim: como caísses do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. O diabo quis colocar o trono dele
acima do trono de Deus. Era um anjo perfeito. O profeta está dizendo, ó estrela da manhã, era um anjo que brilhava. Daí vem a expressão Lúcifer, anjo de luz. Já o profeta Ezequiel vai perguntar assim, estivestes no Éden, jardim de Deus, eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andaste no meio das pedras afogueadas, eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. O teu coração se encheu de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Esses dois profetas estão descrevendo a queda do anjo Lúcifer. E após esta rebelião contra Deus no céu, ele foi expulso. Satanás foi expulso do céu. E nós aprenderemos no Apocalipse, quando chegarmos ao capítulo 12, que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos de Deus. E 1/3 parte dos anjos de Deus foram expulsos com ele. Veremos isso com detalhes no capítulo 12. E esses anjos expulsos do céu vieram parar no planeta Terra, que era perfeito. Tudo era perfeito para o primeiro casal. Mas esse anjo caído, usando a serpente, começou a conversar com Eva, enganou Eva, levou a participar do fruto que Deus proibira. E quando ela come do fruto e leva para Adão, o pecado tomou conta do nosso planeta. E Adão, que fora criado para ser o governante da terra, agora as mãos esse governo vai para as mãos de Satanás. Adão teve que ser expulso do jardim para não mais ter acesso à árvore da vida, porque se ele comesse mais dessa árvore, ele seria um eterno pecador. Então Adão perdeu seu domínio e temporariamente o domínio da terra passou para as mãos de quem?